Olá pessoal, estamos de volta novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse nos acompanhando nesse estudo. Amar a Deus é o grande mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar. É o começo de tudo, é a base de tudo, ok? Deus te abençoe e te dê entendimento e que o Espírito Santo faça uma revolução no seu entendimento, para que você seja um canal abençoado nas mãos do Espírito Santo, ok? A semana passada nós começamos o estudo número 4, uma dívida de gratidão. Perceba uma coisa, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. Nós apenas respondemos ao amor de Deus. E é o amor dele, do tipo dele, da qualidade que ele tem, que é isso que interessa, por isso que nós falamos da nova criação, que é uma obra do Espírito Santo, né? Na igreja, na vida do discípulo de Cristo. Tá bom? E a gente quebrou um paradigma, que é a questão da justiça própria. E eu vou reenfatizar alguns pontos aqui para consolidar a nossa ministração. Ok? Então nós falamos de muitos pecados, quando Jesus fala para aquela mulher pecadora, perdoados são os seus muitos pecados, tal. E ele não estava preocupado com o currículo, com o dossiê da vida dela. Mas eu fiz uma comparação entre o fariseu e aquela mulher. O fariseu não percebeu que o Redentor estava ali na sua casa, diante do seu nariz. Não percebeu. Ele achou que estava tudo bem, que ele era bom demais. Religioso, fariseu, ele apenas diplomaticamente recebe Jesus na sua casa. Só isso. Curioso, querendo saber o que ele tinha para falar e tudo mais. Mas a mulher pecadora entra numa reunião sem ser convidada, ali não era o lugar dela, e é uma coisa meia dramática, meia escandalosa, e ela tem um comportamento fora da curva. E aqueles homens olhando aquilo. Jesus não reprimiu em nenhum momento. Então a gente tem que entender que são duas visões. O fariseu achava que estava tudo bem. A mulher não. Ela, num espírito de quebrantamento, de arrependimento, ela se prostra diante de Jesus. Na verdade, não era só reconhecer um passado ruim. Isso já é uma grande coisa. Ou reconhecer os erros. Mas só isso não basta. Ela viu em Jesus a solução do problema. Isso é mais importante ainda. Porque senão você vai cair em remorso, semeaduras mal feitas pela vida, consequências indesejáveis. É lógico, a gente chora por isso, por causa das consequências. Mas, na verdade, só chorar pelas consequências não muda a vida. Esaú fez isso e não mudou a vida dele. O que muda é um coração quebrantado. Aquilo que a Bíblia chama de pobre de espírito, um coração arrependido, um coração que busca mudança. E a mudança está em Jesus. Isso é uma atitude de metanoia. Porque vem do arrependimento. E agora se volta para Deus, quer conhecer a perfeita vontade de Deus, quer a revelação que o Espírito Santo pode trazer, e agora quer experimentar o melhor que Jesus conquistou para nós, que é uma vida de liberdade, a vida abundante. Olha aí,
como são situações. O fariseu, para ele, passou batido. Jesus saiu daquela casa, seguiu o seu caminho, e o que aconteceu na vida dele? Na vida daquela mulher aconteceu algo. É a mesma história do fariseu, do publicano que subiram ao templo para orar. Não aconteceu nada na vida do fariseu, que ficava frequentando aquele templo várias vezes, semanas e semanas e semanas. Jesus disse: olha, o fariseu saiu daqui, não aconteceu nada. Mas o publicano, algo novo aconteceu na vida dele. A oração dele, o clamor dele, Deus ouviu. E o fariseu, todo arrogante, cheio de si, a oração dele não passou do teto. Hipocrisia é uma coisa que Deus não aceita. Ele é santo. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então não adianta a gente vir assim diante do Senhor. E Ele nos ama e quer mudar a nossa vida. Sem mudança não tem como você chegar num nível de paz, de bênção, de shalom na tua vida. Jesus sabe que precisa mexer na tua vida, porque não existe promessa automática na vida de ninguém. Não interessa quantos anos de crente você tem. Não interessa se você é zeloso ou não. Qual o sentido de zeloso? Qual a definição? Então nós temos que olhar para o coração e ver a motivação, a intenção, o que está movendo a minha vida. Se for religiosidade, não vai mudar muita coisa, não. Quando nós nos aproximamos do altar, é com espírito de quebrantamento. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus já estabeleceu a condição. E eu não posso ficar ranhetando pela vida, querendo fazer do meu jeito, trazendo essa argumentação da justiça própria, da religiosidade, que é tudo farinha do mesmo saco, né? É tudo bobagem, é tudo engano, porque Deus não aceita isso. A Bíblia diz que Deus rejeita essas coisas, porque Ele sabe que isso não muda a vida de ninguém. E o Espírito Santo trabalha na mesma linha da intenção do coração de Deus, porque Ele sabe o que Deus quer, e Ele trabalha exatamente nessa linha. Esse convencimento do Espírito é para quebrar a nossa arrogância diante de Deus. Aí o Senhor pode entrar e fazer maravilhas na nossa vida. Porque senão arrependimento seria uma troca, uma conquista humana. Não é. É pela fé, é o braço da fé que traz o poder da graça na minha vida. E eu preciso de um coração com a motivação correta, porque a fé opera pelo amor. Gratidão, o amor de Cristo me constrange. Eu guardo os mandamentos do Senhor no meu coração como uma coisa preciosa. Olha aí o significado dessas coisas na nossa vida. E não adianta, não é uma questão de volume de pecados, mas é uma questão de consciência, de visão diante de Deus. E Jesus ainda, ele é mais enfático quando ele fala do adultério, lá em Mateus capítulo 5, 27 e 28, olha, uma coisa é adulterar, é praticar o adultério fisicamente. Isso é um pecado que você comete com o corpo. Mas Jesus falou também, olha, se você olhar para uma mulher, falando para homens, né?
Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, é algo que está lá no secreto do meu coração. Às vezes as pessoas que estão do meu lado não percebem, às vezes percebem também. Ele diz: olha, você já adulterou. Então, a exigência da nova aliança é muito maior do que a lei. Lá na lei está escrito: não adulterarás. Então, é isso. Mas e o cara impuro, como é que fica? Jesus ampliou a profundidade daquilo que a lei estabelece, porque a lei é santa nas suas intenções, claro que é. E a lei apenas expõe a nossa fraqueza carnal, a nossa incompetência em cumprir a lei e agradar a Deus. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus. Ninguém mais. Nem Moisés, que recebeu a revelação e escreveu, nem ele cumpriu isso. Daí vem o conceito de graça. Eu dependo da graça, que é um presente que Deus me dá. Então a minha capacidade não vem do meu esforço, da minha disciplina, mas da operação da graça na minha vida. Por isso que a gratidão, ela está sempre presente na vida do discípulo que tem visão, que é humilde de coração, que é manso e que é ensinável e que tem boas intenções no coração, porque busca a verdade e quer a transformação de Deus na vida dele. Olha como a coisa vai ficando mais profunda, mais intensa. E é sempre um trabalhar do Espírito Santo para dentro de mim. Ok? E não adianta ficar comparando um com o outro, porque estamos todos debaixo dessa questão do pecado. Começou lá com Adão, e para ir para o inferno não precisa fazer nada, é só deixar stand-by, você vai parar lá, porque a salvação é um presente, eu tenho que receber. Não basta simplesmente ser uma pessoa séria, porque seriedade não salva ninguém. Só isso não. Agora, uma vez salvo, a seriedade é algo que o Espírito Santo trabalha na minha vida como uma virtude do meu caráter, do fruto do Espírito Santo na minha vida. Agora é a vida de Cristo na minha vida. É algo que vem do céu. Não vem de mim mesmo. São esses paradigmas da religiosidade que se baseiam na justiça própria, no mérito. Isso não passa de arrogância e de engano na nossa vida. Nós temos que bater firme contra essas coisas, porque muitos estão se perdendo por causa dessas justificativas que ficam dando pela vida. É muito melhor se arrepender do que escrever um livro sobre esse assunto. Deus é prático. Arrependa-se, e aí a tua vida muda. Mas se você não se arrepende, de nada adianta. Um monte de esforço, um ativismo muito grande, sublimar pecado é um engano, porque isso aí é enxugar gelo. Então Deus sabe como tem que ser as coisas na nossa vida. Agora, outra coisa que a gente tem falado muito aqui, Deus trabalha com a nossa consciência. Se confessarmos os nossos pecados, isso é consciência. Como é que eu vou confessar uma coisa da qual eu não tenho consciência? Porque Deus tem uma pedagogia própria para trabalhar o nosso coração.
Isso é reconhecer, primeiro, a minha condição, e muito mais do que reconhecer, é ver que Jesus tem a solução. E é a solução dele que eu quero na minha vida. Aí metanoia está perfeita, porque você vai experimentar o melhor que Cristo conquistou na cruz para nós. É isso. Porque só fazer diagnóstico não cura ninguém, né? Fulano está com isso. Tá bom, ele já tomou conhecimento do problema. Mas e daí? O que eu vou fazer com essas informações? Se é que elas estão corretas, que tem isso também. Então, é preciso avançar nessa questão do arrependimento, de buscar a Deus de todo o coração. Ok? E a grande questão é você confiar na sua justiça própria. Está aí o maior engano que o diabo pode colocar no teu coração. Cegueira espiritual. Não tem ninguém que vai escapar do inferno baseado em justiça própria. A gente tem que entender que eu sou salvo pela graça por meio da fé. Eu tenho que receber um presente. A questão do esforço, da disciplina, da seriedade, que são virtudes de caráter, vem a partir do novo nascimento, pelo trabalhar do Espírito Santo. Então é algo que Deus planta na minha vida. De mim mesmo eu não consigo gerar essas coisas. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que as obras da justiça que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, ou nela, né, na justiça. Essa justiça é a justiça de Cristo. Eu humildemente reconheço a minha incompetência para satisfazer a justiça de Deus. Eu reconheço que eu sou incompetente, que eu não consigo, que a carne que está presente na minha vida, através da minha alma toda atrapalhada, eu não consigo. Então, humildemente, eu recebo a justiça de Cristo imputada a mim, pela fé. Aí, o Espírito Santo pode entrar e trabalhar na minha vida. Senão, ele não entra. E aí nós ficamos nesse engano religioso, achando que a gente vai conseguir. Não vai. Ok? Então essa questão da visão correta das coisas é muito importante. Se você pegar a história do filho pródigo, a Bíblia está cheia de exemplos. O filho que ficou na casa não enxergou, mas o filho pródigo que fez besteira, que nem devia fazer, ele se arrependeu e voltou, e foi recebido pelo pai. E o outro lá ficou reclamando. A questão é a visão correta diante de Deus. Aí a mão de Deus entra para fazer coisas tremendas. Mas enquanto eu ficar na justificativa, na desculpa, na murmuração, na comparação, olha, não vai resolver. Se você pega uma pessoa e tranca ela num convento, ela não tem nenhuma interação com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, então vamos botar o cara lá no convento. Lá ele não vai ter as tentações que tem no mundo. Será? Deixa ele trancado lá 10, 20, 30 anos. Será que ele vai se tornar um santo só porque está enclausurado lá no convento? Mas e a alma dele que está lá? Porque você prende a pessoa no convento, mas a alma dele está lá. E essa alma, como é que vai ser? Vocês acham que só porque isolou do mundo, o pecado não está presente? Está
Tá, porque o pecado da raça está lá, a carnalidade está lá. Então, pode ser que o pecado dele não seja aquela coisa da prática que está na rua, que todo mundo está fazendo, mas pensamentos, emoções, sentimentos, fantasias, imaginações, isso também é pecado. A gente tem um conceito de pecado do ponto de vista humano, tem que ver para crer, né? Não tem que ver não. Motivações lá dentro, às vezes são coisas pessoais, sigilosas, que os demônios reconhecem e que Deus também vê. Então, essa questão, ela é um trabalhar do Espírito Santo lá dentro de mim. Quando eu tenho essa visão clara diante dos meus olhos, o espírito de gratidão aparece e floresce, porque eu consigo enxergar o preço da graça. O preço da graça que vem de Deus para a minha vida. Isso muda o meu coração, sabe por quê? Porque a graça me constrange. E esse constranger da graça na minha vida me leva para uma vida de comunhão, de intimidade, de santidade e de obediência pronta e integral ao Senhor. A religiosidade não consegue fazer isso. A gente não pode se enganar com essas coisas. E esse pastor aqui, ele é incisivo nessas questões e até muito repetitivo. Porque esse é o grande problema que afeta o coração de cada um, o meu e o seu. Ok? Então nós já comentamos da vida de Paulo também, ok? E ele se reconhece um grande pecador. Interessante, né? Antes ele era um religioso que era cego. Agora ele tem um encontro com Cristo e a luz de Cristo quebra as fortalezas da cegueira no coração dele, tanto é que ele fica até cego fisicamente. Aí Ananias precisa orar por ele, para que ele recupere a visão. Mas a cegueira que estava no coração foi quebrada. E Paulo se transforma num novo homem, num apóstolo, que mais trabalhou pela expansão do reino de Deus na terra. Então, são mudanças de dentro, não de fora. Aparência, capa de piedade, isso é hipocrisia. Isso só impressiona homens, mas não impressiona a Deus. Ok? E o interessante é que ali no Salmo 139, Davi diz: sonda-me, ó Deus, vê se tem alguma coisa errada na minha vida que nem eu sei. Mexe nisso, por favor. Ele está clamando diante de Deus. Agora um espírito de temor está sobre a sua vida e ele não quer ofender a santidade de Deus com intenções que nem ele sabe, mas que precisam ser quebradas na vida dele para que Deus possa usá-lo tremendamente. É a nossa oração. Sonda-me, ó Deus. Às vezes as pessoas que estão à sua volta enxergam algumas coisas, mas algumas ninguém enxerga, só Deus. E Deus precisa trazer isso à tona, para que isso seja confessado, reconhecido como pecado que ofende a Deus, e aí o Espírito Santo possa trabalhar uma novidade de vida, vivificar a tua vida, mas agora no padrão do céu que é Cristo. Ele é o padrão, não sou eu. Ok? E quando eu tenho essa visão, esse constrangimento mexe com a minha vida, um espírito de gratidão e de alegria, de transbordamento brota dentro de mim, e aí Deus pode me usar com liberdade. E é isso que nós queremos.
Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a tua vida. E aí na igreja você é uma bênção na vida dos irmãos. Na rua, na escola, por onde você for, você é uma bênção porque você carrega Cristo dentro de você. Você não carrega uma placa religiosa, você carrega uma pessoa que representa a natureza do céu. Ela está dentro de você, ela está liderando, governando a tua vida, e você com alegria, com gratidão, você expressa isso por onde quer que você vá. E o mundo precisa disso, porque o mundo está perecendo nas trevas, e nós somos a lamparina de Deus na terra, nesse tempo da nossa vida. Amém? Medite nessas coisas. Quebrante o teu coração diante do Senhor e fala: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Senhor, revoluciona a minha vida, que eu consiga ir além das minhas fragilidades, das minhas prisões e desse intelecto corrompido que eu carrego. Senhor, muda a minha vida. Não interessa quantos anos de crente você tem, não é isso que importa. O que importa é essa mudança que Deus tem que operar na nossa vida. A igreja precisa de você assim e o mundo também. E sendo assim, você agrada a Deus, você alegra o coração do Pai. Ok? Que Deus te abençoe, medite nessas coisas, pratique essas coisas, tenha um tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor, meditando nessas coisas, e você vai ver a diferença que isso faz na tua vida. Tenha uma boa semana e eu conto com você na próxima semana. Um grande abraço.